Violência doméstica, esse é o assunto do Alesp em Pauta desta edição. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar aqui conosco para mais esse programa. Aqui no estúdio, eu vou bater um papo com a advogada Isadora Barbieri, que é especialista em violência contra a mulher. Ela, inclusive, vai trazer dados sobre esse assunto. Isadora, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Olá, Ranieri. Olá a todos e todas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse programa. É sobre um assunto muito importante realmente para todo o Brasil que nós vamos falar. Bom, eu também recebo aqui no nosso estúdio a Brenda Mello, que é advogada familiarista, que também vai falar sobre esse amparo judicial e emocional das mulheres que sofrem agressão no ambiente familiar. Muito obrigado, Brenda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, violência doméstica, a gente sempre pensa ali na Lei Maria da Penha. E recentemente nós acompanhamos aí essa trajetória, os 18 anos, o aniversário de 18 anos dessa lei, que é uma lei que mudou a vida da sociedade aqui no nosso país, né, Isadora? Sim, é uma lei que a gente pode tratar como uma das melhores leis do mundo. É a terceira melhor lei do mundo quando o assunto é violência doméstica. Então, se a gente for fazer um panorama, Ranieri, dos 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente tem muito para falar de avanços. É claro que a gente tem muito para falar também do que a gente precisa avançar, mas quando a gente olha, por exemplo, as decisões judiciais de 2007, quando a gente tem 1 ano de Lei Maria da Penha, e as decisões judiciais de hoje, quando a gente tem 18 anos, são totalmente diferentes com a consideração de aplicabilidade da lei. Antigamente, a gente não via essa adesão do judiciário em aplicar a Lei Maria da Penha e realmente entender como um assunto sério a questão da violência doméstica, a violência de gênero. Brenda, quando a gente fala dessa violência contra a mulher, é óbvio que na prática, né, de tanto a gente vê nos noticiários, a gente sabe muito bem o que é, mas como forma de penalidade, né, para aquele homem que está vendo a gente nesse momento, o que é essa violência contra a mulher? Então, a violência contra a mulher, é sempre importante a gente trazer o recorte dela completo, porque as pessoas, no senso comum, muitas vezes entendem a violência doméstica como apenas a violência física. Mas não é só a violência física que é caracterizado como violência doméstica, né? Nós temos outros tipos de violência também. Então, é importante que as mulheres, elas tenham acesso a essas informações para elas poderem se amparar, porque a violência psicológica também é uma forma de violência doméstica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Então, é muito importante que a gente fale desses tipos de violência e que todos estejam, né, cientes disso. O homem que pratica, né, o agressor, a pessoa agressora, ela tem as penalidades ali inseridas na Lei Maria da Penha, específicas para cada tipo cometido, né, porque vai ser analisado sempre de acordo com cada caso qual é a violência específica ali. Mas a mulher, ela de primeira, ela já tem a garantia das medidas protetivas, né, quando ela está numa situação de violência doméstica. Então, ela pode ser decretado o afastamento daquele agressor do lar, aquele agressor de ser impedido de ter contato com aquela vítima também. Então, a gente tem uma série de medidas protetivas que amparam essa mulher numa situação de violência doméstica e restringem ali também alguns direitos daquela pessoa que agrediu. Pode complementar. Então, complementando também, eu queria trazer que, dependendo do tipo de crime que acontecer, é importante que a mulher compareça até a delegacia da mulher, né? A gente tem hoje também, para facilitar, a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência online por meio do site da Polícia Civil de São Paulo. Tem um campo específico que as mulheres podem encontrar para fazer a denúncia de violência doméstica, inclusive solicitar as medidas protetivas de urgência. Porém, quando acontece uma violência física, é sempre recomendado, Ranieri, que essa mulher compareça na delegacia da mulher para registrar a ocorrência, porque ela vai receber uma requisição de comparecimento ao IML para fazer o exame de corpo de delito, que é uma prova importante.
E um outro ponto também que eu queria destacar, aproveitando isso que a Brenda trouxe, é que tem um crime previsto na Lei da Maria da Penha, que é do artigo 24A, dentro da lei, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, se esse homem agressor, ele descumpre a medida protetiva, a mulher pode ligar no 180 e informar esse descumprimento e a prisão preventiva pode ocorrer. Então, é muito importante que as mulheres tenham esse conhecimento e as condutas criminosas vai ter no Código Penal e também com esse amparo da Lei Maria da Penha. Interessante você falar dessa questão do boletim de ocorrência, porque é quase que cultural quando a gente para pensar no que acontece no nosso país, né? A gente que é brasileiro, na grande maioria, a gente tem aquilo, né? Eu não vou procurar a delegacia porque não vai dar em nada. Né? E quando trata dessa violência contra a mulher, parece que isso aumenta mais ainda, né? Não vai dar em nada, o cara bateu na mulher, não vou nem falar nada, porque briga de marido e mulher não se mete a colher. Já começa por aí, é quase que cultural. Que bom que isso tem mudado, né? É uma realidade que a gente acompanha que tem mudado. Mas é importante que essa mulher registre essa violência, né? Que ela vá ter uma delegacia, como você bem disse, e registre isso até para as autoridades tomarem consciência, né? Quando a gente fala de dados. É fundamental, é extremamente importante que toda mulher ela denuncie, seja qual tipo de violência doméstica ela estiver sofrendo. A gente ainda tem, infelizmente, muitas mulheres que não têm coragem de denunciar por toda essa questão mesmo que você colocou, né, de ter essa crença de que o boletim de ocorrência não vai para frente, não vai ter nenhum processo, não vai ter nenhuma consequência para aquele agressor, mas o que a gente vê na prática não é isso. Tem consequências sim, nós temos leis, nós temos medidas que podem ser tomadas, então a gente sempre incentiva, né, as mulheres a denunciarem sim, buscarem uma assessoria também jurídica para denunciar, para poder estar amparadas ali, porque muitas vezes a mulher, por falta de conhecimento, de uma assessoria, ela acaba indo, aí a delegacia está cheia, muitas vezes ela não é tão bem atendida quanto gostaria, não é tão acolhida, e aí ela vai embora e não registra o boletim. Às vezes é tudo ali naquele calor da emoção, então o primeiro obstáculo que ela encontra na frente, ela já desiste de levar aquilo para frente. Inclusive, esse é um tema que é bastante discutido aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente pode dar ênfase aqui em dois grandes projetos aprovados. Trata-se do PL 508 de 2024, de autoria de Márcio Nakashima, do PDT, que institui o Programa de Acompanhamento Psicológico, Social e Jurídico às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, e também o projeto de Lei 319 de 2024, de autoria de Rômulo Fernandes, do PT, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Crédito Habitacional para Vítimas de Violência Doméstica no Estado. Quando a gente ainda fala, né, de todas essas questões envolvidas ali, a Lei Maria da Penha, mesmo assim a sociedade continua cobrando ali muita coisa, né? Principalmente no que diz respeito às leis mesmo a serem colocadas ali em prática. Parece que falta ali fiscalização para saber se aquilo ali está sendo cumprido de verdade. Essa sensação, mesmo com esses ganhos que você falou, Isadora, ali no começo, é essa sensação de vocês que trabalham na linha de frente, que ainda falta muita coisa, quando a gente fala, por exemplo, da falta de delegacia da mulher em muitas cidades? Sim, com certeza. Ainda falta a gente ter mais delegacias da mulher. A gente já tem uma lei prevendo que as delegacias fiquem abertas 24 horas, mas ainda não está 100% regulamentada. Quando a gente vai olhar, as delegacias às vezes não estão abertas e a gente sabe que muitas agressões ocorrem durante horários da madrugada. É complicado. Mas, por exemplo, o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo é muito importante. E a gente vê isso também aqui no estado de São Paulo, por meio da Assembleia, com a aprovação de leis. A gente tem uma lei estadual aqui de São Paulo que inclusive obriga os condomínios a denunciarem quando ocorre violência doméstica no interior dos condomínios, edifícios e até condomínios também de casas. Isso é importante, sabe, Ranieri, por quê? Porque uma das provas importantíssimas são as câmeras de segurança. Essa mulher, às vezes, ela é agredida nas dependências do condomínio e não consegue registrar, porque esses crimes acontecem quando não tem muitas testemunhas ao redor. E aí, essa lei, ela obriga que os condomínios não excluam os vídeos, porque a gente sabe que, às vezes, os vídeos, eles são excluídos, né, conforme eles vão carregando e não tem memória para armazenamento. Então, o condomínio ele é obrigado a denunciar sob pena de depois ele responder na esfera civil, né, de ter que pagar uma indenização para a mulher. Então, essa é uma lei importantíssima aqui do estado de São Paulo que garante essa proteção para as mulheres. Mas a gente vê, sim, uma necessidade da fiscalização, porque a gente tem leis. A gente tem também uma outra lei que foi aprovada recentemente garantindo que uma parte do fundo que é destinado à justiça, né,
que é o DEPEN, seja encaminhado para programas de combate à violência doméstica, só que também não tem uma regulamentação. São leis federais que foram aprovadas, né? Se você for ver aqui na cidade de São Paulo, nós temos 8 delegacias da mulher. É pouco para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Então, a gente precisaria também de um treinamento melhor nas delegacias da mulher, porque aquela mulher, para ela chegar até ali, ela pensou muito para ir até lá. Ela pensou, ela às vezes foi desmotivada pela família, enfim, várias questões abrangem isso. E até ela chegar até lá e sofrer, às vezes, algum comentário, por exemplo, teve um caso no nosso escritório que uma cliente sofreu extorsão, né, de um ex-companheiro, nós acompanhamos ela para registrar o boletim de ocorrência e ela tinha sofrido uma extorsão de um valor considerável, que era o valor das economias dela, de uma vida toda. E a gente chegou lá, infelizmente o agente que nos atendeu na delegacia da mulher falou, olha minha senhora, esse é um valor muito alto para dar de presente. Eu tive que intervir e falar, ó, senhor, não foi presente, foi um crime de extorsão. Então, são coisas, são comentários desnecessários que, por meio de um treinamento, de uma conscientização, que o próprio poder público pudesse promover para os agentes, porque a gente também olha para o outro lado. São muitos processos que também a delegacia precisa cuidar, muitas investigações, mas a gente precisaria de um treinamento e, com certeza, mais investimento. A gente entende esse trabalho árduo de todos os policiais civis aqui do estado de São Paulo, mas nada justifica essa falta de atendimento humanizado, né? Que as mulheres continuam cobrando todos os dias. Sim. Não adianta eu querer que essa mulher realmente vá até uma delegacia e denuncie aquele homem, se quando ela chegar lá, ao invés de vítima, ela é a culpada do negócio todo. Sim. Esse daí foi só um exemplo que você deu. Sim. Fora outros que a gente escuta, né, todos os dias. Então é difícil, né? Coloca-se em xeque também a questão da medida protetiva, por exemplo. Muitas mulheres, inclusive, não acreditam na medida protetiva porque elas continuam apanhando mesmo assim. Sim. Realmente a questão da Lei Maria da Penha, quando a gente olha para a lei, ela é uma lei muito rica, com muitos detalhes, só que quando nós olhamos para a aplicabilidade dela, nós precisamos de uma estrutura maior para conseguir colocar em prática, né, a aplicação de tudo que está ali dentro da lei. A lei, ela é riquíssima, ela prevê... Não, ela é linda, na teoria ela é maravilhosa. Na teoria, é um exemplo para o mundo inteiro. Coisas. É um exemplo. Na teoria, ela prevê muitas situações que realmente, de fato, acontecem, mas quando a gente vai para a situação prática, a situação é um pouco diferente. Por exemplo, um ponto interessante da gente destacar, né, a Brenda que atua na área de família, no escritório, é uma questão muito importante que as mulheres, quando elas estão sofrendo agressão, elas querem pedir o divórcio. E a Lei Maria da Penha prevê essa possibilidade das mulheres solicitarem o divórcio nos juizados de violência doméstica. Mas tem um detalhe, ela não pode tratar de partilha de bens. Inclusive, esse tema ficou muito conhecido quando surgiu o caso da apresentadora Ana Hickman, né, que vários jornais noticiaram e muita gente ficou com dúvida. Mas como ela não teve deferido? Porque como envolvia um grande volume ali de patrimônio, ela não poderia discutir isso na esfera dos juizados de violência doméstica, porque são juizados muito especializados e os fóruns não têm tanto pessoal, né? São várias específicas. E quando vai tratar de patrimônio, que vai ter um processo mais longo, um litígio complicado, esse tema é encaminhado para as varas de família. E isso seria importante que as mulheres poderiam discutir, né, no juizado de violência doméstica, até porque ocorre muito a violência patrimonial. Que é uma grande dificuldade, né, no caso da violência patrimonial, por exemplo, porque se nós não podemos ter ali o crime da violência patrimonial julgado dentro do juizado, né, de violência doméstica, a gente inviabiliza a aplicação da lei, porque aí a gente leva o caso para uma vara de família comum e muitas vezes não vai ser dado, né, atenção devida, porque em muitos casos de divórcio ocorre a violência patrimonial, né? Então, toda essa questão da aplicação em alguns detalhes realmente tem um pouco de detalhes. Vocês são jovens, mulheres, né, mas não menos importantes no sentido ali da experiência, não é isso que a gente coloca aqui em xeque, mas assim, e aí eu quero falar com as mulheres, não com as profissionais. Como é que você enxerga tudo isso, Isadora? Você sendo mulher, vendo essa parte positiva ali da Lei Maria da Penha, uma lei que defende, né, de uma certa forma, a gente sim vê o lado positivo de tudo isso. Acredito que depois da pandemia, ou com esse boom ali da pandemia, muita coisa ficou ali evidente. As mulheres parece que perderam ali a vergonha e estão indo para cima. Tanto é que a gente sempre fica em dúvida ali, por que aumentou esse número de violência? Será que é porque as mulheres agora que estão abrindo a boca para denunciar esse homem, né? Que relação é essa? Mas como mulher, como é que você se sente quando a gente faz esse retrospecto aí, pensando na Lei Maria da Penha?
Olha, como mulher eu me sinto muito honrada, né? E também acho que isso motiva que outras mulheres elas possam denunciar e também que a gente vai vendo que está aumentando a conscientização pela igualdade mesmo de gênero. Inclusive a gente tem a lei recente aprovando aí a questão que as mulheres têm direito à equiparação salarial, sim, quando elas estão desempenhando a mesma função. Então eu fico feliz, por um lado, de ver que a gente tem avançado, mas por outro lado, de também a gente presenciar que tem aumentado, aumentou os índices, a gente tem estudos aí que apontam recentes que 180% aumentou o índice de violência doméstica no Brasil, dentro das casas dessas mulheres, então isso também é muito grave. Então, a gente, por um lado, fica muito entusiasmada, por quê? Porque a gente vê que muitas mulheres estão tendo coragem, porque como você comentou, como que as denúncias estão aumentando? Porque as mulheres estão tendo mais coragem agora, né, de poder denunciar, de poder quebrar esse ciclo da violência. Mas, por outro lado, a gente também vê um aumento da violência para que se mantenha esse status quo. Então, o que a gente sempre fala para as mulheres é que elas não estão sozinhas, né? A gente tem o nosso escritório, mas também tem ONGs como Mapa do Acolhimento. As mulheres podem procurar mapadoacolhimento.org.br, que são ONGs que atendem de forma gratuita, que conferem assessoria jurídica e assessoria psicológica para essas mulheres vítimas de violência doméstica. E é muito importante rompermos esse ciclo da violência, que é o ciclo da violência, que é o que a gente chama de... Tem a primeira fase, que é aquela fase do aumento da tensão, quando o agressor ele se irrita por motivos banais do dia a dia, uma comida que não está tão boa, é a roupa que não está passada, e aí depois acontece o ato da agressão, que às vezes é uma violência verbal, depois uma violência física, depois uma outra humilhação, e depois a terceira fase, que é do arrependimento, que também a gente chama de fase de lua de mel, quando existe aquele comportamento de não, eu vou mudar, vamos voltar, não vai mais acontecer isso, e aí retorna esse ciclo. Então a mulher ela precisa buscar uma rede de apoio, ela precisa ter apoio familiar, apoio psicológico para romper esse ciclo e fazer com certeza a denúncia. Não é um processo fácil, mas é necessário para que as mulheres possam recomeçar as suas vidas sem violência doméstica. Até porque esse primeiro passo é tão difícil, né? Sim. A gente fala assim, mas a gente sabe que para todo mundo, na verdade, quando se trata aí de violência, você sair dessa relação tóxica, né, ainda mais quando tem criança, tem questão de patrimônio, tem aquela questão da sociedade, né, porque a sociedade não pode ver que meu casamento está arruinado. Como é que chega essa mulher lá no teu escritório, Brenda? Chega exatamente desse jeito, né, com muitas dúvidas, muitas vezes, né, desconfiada ali, se vai ter uma efetividade. Até com vergonha de falar a verdade para vocês, né, exatamente, que são advogados. Com vergonha, com medo do que pode acontecer, medo de retaliação, tanto, né, do ex-companheiro quanto da família, que muitas vezes faz ali uma pressão, né, para que a relação continue. A gente já viu muitas vezes, né, e até de clientes que chegaram a denunciar e depois reataram, né, voltaram atrás. Tira essa denúncia, pelo amor de Deus. Não quiseram dar sequência no divórcio e na denúncia. Então, é algo que a gente tem que lidar assim, com um acompanhamento multidisciplinar. E está tudo bem se volta atrás, né? Se está tudo certo tudo na relação, bem. Porque eu acho que vocês, como profissionais, vocês querem o bem-estar de todo mundo, né? Sim, sim. Principalmente quando tem criança. É o que a gente sempre conversa com as nossas clientes, né? Se tem esse interesse de reatar, que seja feito com um apoio psicológico, né? Que seja olhado para essa questão, né? Porque é uma questão que pode ser olhada e deve, né? Na verdade, a gente fala muito sobre tratar a vítima e também tratar o agressor, porque não adianta a gente tratar só um lado, porque senão a gente vai continuar com as situações ocorrendo, né? Então a gente sempre, né, coloca esse ponto também de olhar para o agressor, de ter, né, de ter esse acompanhamento psicológico, essas conversas, porque é o que realmente vai trazer uma mudança. Essa rede de apoio é essencial para essa mulher, né? Com certeza, é uma rede de apoio que vai fazer diferença naquele momento para ter todo o acompanhamento desse processo que vai vir a acontecer, seja divórcio, seja uma questão de convivência compartilhada do filho que está envolvido ali e também se for uma questão que envolver algum crime, né? Que essa mulher vai ter que passar por audiências, então é muito importante que a família acompanhe. E claro, né, a gente sempre busca falar que é um tema que é de interesse de todos, não só das mulheres, mas é de interesse de todos os brasileiros também, brasileiras, para que a gente possa se conscientizar e todos possam viver em harmonia, né? Não é o que a gente quer para o nosso futuro daqui 10, 15 anos, que ainda esses índices estejam se repetindo. Então é muito importante aqui uma união do poder público, da sociedade civil e das autoridades para que a gente consiga alcançar resultados, né, úteis.
Inclusive, acho que isso é tão importante quando você traz essa discussão, né, de que é preciso que a gente fomente cada vez mais. Fale isso de uma forma clara, que quando a gente tem a oportunidade de conversar com psicopedagogos, né, com especialistas ali na educação, eles sempre falam, né, essa questão da violência doméstica contra a mulher é algo que já deveria ser adotado ali como uma disciplina obrigatória na primeira infância, né? Assim como a questão da violência no trânsito, educação financeira, entre outras, né? A gente fala tanto aí dessa mudança na educação, mas que deveria começar por aí, né? Acho que tudo com a educação, inclusive, né? Sim, é fundamental trazer esses temas, comunicação, autoconhecimento, trabalhar essa questão das masculinidades, né? Porque é toda uma construção, né? A inteligência emocional das crianças no ambiente escolar. A gente já está formando esse cidadão, né? Esse homem. O que permeia o inconsciente, né? Então isso é tudo muito importante. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 8º, ela prevê ali essa questão de constar nos currículos escolares essa disciplina. Mas assim, como a gente comentou lá atrás, a lei prevê muita coisa, mas nem sempre a gente vê a aplicação. É preciso que a gente chegue só num programa, num momento muito especial, para tocar nesse assunto. Às vezes no mês de março. Justamente. É uma pena que seja assim, né? É preciso que tenha cada vez mais políticas públicas que discuta isso. Sim, que é uma mudança estrutural, né? Algo que é muito enraizado. Então, a Lei Maria da Penha completou 18 anos, a gente vê essas mudanças, cada vez mais mulheres se conscientizando, né? Não aceitando, né? Enxergando que não é normal certos tipos de comportamento, né? Isso é uma coisa que a gente comemora, porque nós vemos que ao longo dos anos nós tivemos esse avanço, né? Agora falando enquanto mulher mesmo, pensando, por exemplo, nas minhas avós, na minha mãe, nas minhas tias, elas tinham outra visão sobre violência doméstica, né? Muitos comportamentos eram considerados normais e hoje em dia já se tem um outro olhar para essas coisas. Então, esse assunto, ele tem sim evoluído e isso é algo que a gente tem que comemorar. Eu acho que vem evoluindo justamente, né? A gente vive numa era totalmente tecnológica, a gente está falando cada vez mais de inteligência artificial, então acho que tudo isso vai caminhando junto, né? Porque se a gente for parar para pensar na época da minha bisavó, da tataravó, como que era essa representatividade da mulher dentro de casa, né? Que casamentos eram esses, né? Aquilo, né? Não, imagina, deixa ele quieto, porque papai era assim com a mamãe. Sim. E estava tudo bem, tá todo mundo vivo até hoje. A gente escuta muito isso, é quase que cultural mesmo aqui no nosso país, né? Sim. Eram muito normalizados, né, esses tipos de comportamento, né? Um machismo muito estrutural mesmo, e é algo que tem sido desconstruído a cada ano que passa. E a Lei Maria da Penha, a gente sempre fala e bate nessa tecla, não veio para atrapalhar os homens, né? Ou para a gente ter uma guerra aí de gêneros e uma supremacia das mulheres. Não é esse o intuito, tá? A gente busca uma igualdade. E talvez, né, também existem casos, nós não podemos deixar de pontuar aqui também, Ranieri, de falsas denúncias, mas são a exceção. Né? Claro. Se comparado com a realidade que acontece, são a exceção. E às vezes a gente vai ter alguma situação ali um pouco mais complicada, de excesso, mas é porque muito tempo não houve uma equiparação. E aí eu sempre digo que às vezes para chegar num meio termo, num caminho do meio, às vezes a gente ainda vai ter uma oscilação. E o objetivo da Lei Maria da Penha é alcançar essa igualdade e não prejudicar ninguém e não gerar nenhuma injustiça. E se houver alguma injustiça, que ela seja corrigida. Olha, a gente sabe que também não é uma receita de bolo, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, eu não vou começar a falar agora, senão eu vou ter que cortar o nosso assunto no meio. Mas assim, para você que é mulher, para vocês duas que são mulheres aí, quero uma dica para quem está em casa. Porque assim, existe uma receita de bolo, como é que eu sei que aquele homem ali é agressivo, né? O que eu tenho que identificar ali naquele começo da relação, que é tão difícil, parece ali para as mulheres, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Alesp em Pauta está de volta, muito obrigado pela tua companhia e também pela tua audiência. Eu quero te lembrar que nós estamos também em multiplataformas. Estamos falando sobre violência contra a mulher.
Aqui comigo no estúdio a advogada Isadora Barbieri, especialista em violência contra a mulher, está trazendo dados, falando de assuntos bem relevantes para você que está em casa. Aqui também a Brenda Mello, advogada familiarista, que está trazendo também aí sobre esse amparo judicial e emocional que as mulheres, inclusive, sofrem nesse momento ali de agressão. Quando a gente fala dessa questão familiar, e ela estava me dando um toque aqui no intervalo, olha, não é só o marido que é o agressor nesse contexto todo, né? Pode ser o irmão que agride a irmã, o irmão que agride, o neto que agride a avó. Fala um pouco pra gente, vamos puxar a orelha de quem está em casa também. Isso é muito importante a gente trazer essa informação de que a agressão, ela pode partir, né, tanto do companheiro, esposo, mas também pode ser de um outro familiar. Ela tem que acontecer ali no ambiente doméstico, a vítima é sempre uma mulher, mas quando a gente vai falar do agressor, ele pode ser outra pessoa que não seja o companheiro. Então, pode partir ali do pai para a filha, parentesco, a vítima sempre vai ser a mulher. Isso. Pode ser, inclusive, exatamente, a mulher que agride. Às vezes, duas irmãs, ou até uma filha que agride a mãe que agride a filha. Ou até mesmo um casal homoafetivo também. Porque isso também gera dúvida, sabe? Quando a situação acontece... A Lei Maria da Penha se aplica a outra mulher. Isso, contra uma mulher. E sim, se a mulher é agressora, a Lei Maria da Penha também se aplica contra ela. Muito bem. Isso. Agora a gente foi para o intervalo e eu queria saber de vocês, como é que dá dica para essa mulher para correr dessa relação tóxica, hein? Para a gente não ter que estar falando sobre isso aqui, por exemplo. Tem uma receita de bolo ou é uma roleta russa que vai cair em alguém? Acredito que a gente não tem uma receita de bolo, mas eu acho que tem alguns sinais que nós conseguimos identificar, né, numa relação que apresenta uns indícios, né, Isadora, de uma relação tóxica. Então, é importante que a mulher, primeiramente, ela sempre tem apoio psicológico, gente. Eu acho que não tem um de nós que não precisa de terapia, né? Homens também, todos. Acho que sempre olhando ali para o seu emocional é muito importante para conseguir também ter esse apoio de alguém que está observando você e vendo muitas vezes ali comportamentos de isolamento. A pessoa muitas vezes se distancia dos amigos, se distancia da família, né? E aí ela tem essa rede que percebe isso, né? E ela pode tratar ali numa terapia, trazer essas informações e verificar que não é Nem sempre elas aceitam, normal, né? Que elas estão indo no caminho certo. Porque eu acho que quando a gente se relaciona com alguém, a gente quer ser feliz, né? Quando a gente parte ali do princípio que a gente quer casar, se a gente for no real sentido da palavra, o que é o casamento e tal, né? A gente quer ser feliz e eu acho que fazer o outro feliz e vice-versa, mais ser amado, né? Quando essa relação começa a ser abusiva de alguma forma, né? Quando a roda de amigos fala, toma cuidado, porque tá te excluindo, você não é mais a mesma, já não sai mais com a gente, você não vai mais na casa da sua mãe, não vai visitar seu... Alguma coisa está errada, começar não é possível, a prestar atenção nesses sinais e ver que as pessoas estão falando pelo bem. Não é porque às vezes a mulher ela acha que, não, você está querendo me atrapalhar, às vezes com inveja. Tá com inveja, fica brava com alguma amiga. Mas a pessoa precisa observar, né? Quando, por exemplo, o companheiro ou a companheira ali fala, olha, mas... a fulana não presta, começa a falar mal do seu círculo de amigos. Então isso deve ser mal da família. Né? Então isso, para deixar um ambiente de isolamento, precisa prestar atenção em comportamentos mais autocentrados também, quando a pessoa só fala dela, todas as demandas são dela e começa a culpar aquela mulher. E aquela mulher começa a se sentir culpada. Então esse é um alerta vermelho que a gente quer falar para o pessoal de casa, que quando começa a pesar uma culpa demais sobre você, se questione, será que você é culpada, né, pelos... Todos os problemas do relacionamento, né, são culpa da mulher. Isso. Um controle também excessivo, né, é algo também que eu acho que a gente pode pontuar. Muitas vezes a pessoa, ela quer dominar ali o patrimônio, ela quer gerir, ela não dá acesso mais, né? A mulher, ela perde o acesso ali, por exemplo, a contas bancárias. Tomar muito cuidado com procuração também, assinar procuração. Tem uma medida protetiva na Lei Maria da Penha específica que suspende procurações, mas toma cuidado com o que você vai assinar, o que vai constar em seu nome, né? Essa questão do controle com o celular, querer ver o que está acontecendo no celular. Sim. Então, são comportamentos que acho que vale a pena a gente ter atenção, né? Essa situação aí de ficar dividindo... Porque o problema financeiro entre os casais é quase que unânime, né? De dar problema e tal. Quando você tem uma relação saudável, tudo bem, quando é conversado, quando está tudo certo para os dois,
tá tudo certo. Agora, quando a gente já vai percebendo certas situações, e esse homem chega ali impondo, né? De que o dinheiro que você ganha tem que ir direto para minha conta. Isso. Eu sou aquele que tem que administrar tudo tem que estar no meu nome, porque eu sou o homem. Tem que ter muito cuidado com isso. E a gente percebe isso, né? E esse comportamento era um comportamento que nas gerações passadas era aceito. Né? Era o normal. Muitas vezes o homem ser ali, o gestor a mulher foi criada da para casa. isso, né? Exatamente. A mulher só estava ali para servi-lo sexualmente, para cuidar das crianças e da casa. Isso também é algo que tem que ser observado, né? A mulher, ela não pode, por exemplo, ser forçada a ter relações, né? Não é uma obrigação, isso também já é um indício de violência. A gente teve um caso recentemente, não sei se foi de uma advogada ou uma delegada, que ela foi para a mídia justamente falar isso. Eu era estuprada todos os dias dentro da minha casa pelo meu marido. Exato. Foi um escândalo recente. Nós vimos, e acontece muito, e recai essa obrigação, não é minha obrigação como mulher no relacionamento. Então, isso tudo são indícios, né, de uma relação abusiva. Aquele outro assunto que você estava comentando também com relação ao aluguel, quando o homem sai de casa. Como que é essa situação aí? Explica pra gente. A situação que, quando acontece o afastamento do agressor do lar, por meio de uma medida protetiva, porque assim, a mulher vai até a delegacia da mulher e ela faz o registro da ocorrência e solicita medidas protetivas. Quando ela habita com o agressor, ela pode solicitar que esse agressor seja afastado do lar. Então, já informando, né, o pessoal de casa para ficar atento, como que funciona isso na prática? O que acontece? O oficial de justiça vai entrar em contato com essa mulher, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone dela, por isso que é sempre importante fornecer o telefone na delegacia da mulher e vai combinar um dia com ela, muitas vezes quando ela não está em casa, e falar os horários que ele está em casa. Porque aí o oficial de justiça vai comparecer até a residência e vai convidá-lo a se retirar. É claro que se esse homem não quiser sair, ou essa pessoa que agrediu não quiser sair numa boa, vai ter uma viatura de polícia como reforço. Não vai ter nenhuma violência, nenhuma coação para retirar se a pessoa sair espontaneamente. Senão, ela terá que sair de forma coercitiva, né, que a gente chama. E aí, depois, a parte do aluguel, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, determinou o seguinte: quando o homem é afastado do lar por meio desta medida protetiva, a mulher que fica nesse imóvel, que é do casal, que às vezes é um bem em comum, ela não é obrigada a pagar o aluguel. Mas ela só é obrigada se ele tiver uma assessoria jurídica e o advogado dele falar assim, ó, você vai ter que pagar para o meu cliente, para ele não pode ficar na rua, você precisa pagar um aluguel para ele, já que você ficou em casa. É assim que funciona? Muitas vezes é assim que funciona, né? O agressor, ele entra com uma ação cobrando aluguéis, já que ele foi afastado do lar, e aí ele vai colocar ali o tempo que ele está afastado do lar e quem está usufruindo do imóvel é apenas a ex-companheira. E aí, essa é a tese que se usa na defesa dessa mulher, que a gente tem o amparo, né, dessa decisão que diz que a mulher ela não precisa pagar aluguel se o agressor foi afastado do lar por causa das medidas protetivas. E antes desse amparo aí da mulher, como é que era a situação? Os homens ganhavam esse direito? Muitas vezes eles entravam pedindo e esses aluguéis eram arbitrados ali pelo juiz. Ou seja, além dela sofrer agressão, ela tinha que pagar o aluguel dele. Isso. Então, essa decisão veio para ajudar nesse sentido. Quando não acontece, quando a gente não está falando com contexto de violência doméstica, só para não ficar dúvida, aí tem que pagar o aluguel. Sim. Quem fica na casa paga o aluguel para quem sai quando o bem é do casal. Até que esse processo termine. Isso, a metade, né? Equivalente à metade do que seria a parte destinada daquela pessoa. Isso. Ou seja, é um problemão. Seria bom se não tivéssemos isso tudo, né? Sim. E acho que quando tem criança é pior ainda, né? Toda essa questão emocionalmente falando, né? Como é que essa mulher sai desse processo, né? Essa família sai, não é só a mulher, é a família inteira, né? E aí também um outro ponto interessante da gente contar para o pessoal de casa, Ranieri, é que a própria Lei Maria da Penha também prevê uma proteção às mulheres mais carentes. Quando elas não têm para onde ir, elas querem sair da residência. Quando também é um imóvel já alugado, que às vezes o aluguel está com aquela burocracia, está no nome do companheiro, do marido, e aí ela sai de casa, ela vai para onde? Essa mulher, ela tem o direito de ir para algum abrigo. Na própria delegacia da mulher, ela recebe essa informação que ela tem o direito de ir para um abrigo, inclusive levar os filhos menores. E quando ela muda de bairro, quando ela vai para um bairro mais distante de onde ela morava, ela tem preferência nas creches, nas escolas para o seu filho,
filho. Então ela precisa pleitear esse direito quando ela vai, porque muitas mães, a gente sabe, têm dificuldade, porque as creches também, às vezes as vagas são muito disputadas, né? Sim. E aí ela pode ir lá e trazer o boletim de ocorrência, comprovar que ela foi vítima de violência doméstica e pedir uma prioridade para o seu filho, para sua filha menor de idade, para ter uma vaga naquela creche, para ela poder trabalhar. Essa questão da mulher não sair de casa, porque também é só aquilo ali que ela tem, junto com o companheiro, acho que é uma das situações que mais chamam a atenção, né? Às vezes a mulher fica ali aguentando aquela agressão, porque ela não tem nem para onde ir, né? E muito menos informação, né? Ela não sabe nem para onde ir, nem informação ela tem. Um dos grandes motivos é esse da questão da residência, e ela só tem aquele lar, e também dos filhos, né? Os filhos também são, muitas vezes, algo que a mulher, ela fica repensando, né? Muitas vezes, se ela vai denunciar ou não, até porque também muitas mulheres acham, e até acho interessante que a gente fale isso, né, aqui, muitas mulheres acham que quando elas têm filho, elas vão ser obrigadas a ter convivência com aquele agressor, elas não vão conseguir ser protegidas de fato, mas ano passado a gente teve até uma alteração que trouxe que, por exemplo, a guarda compartilhada, ela não deve ser fixada quando a gente está falando de um divórcio que envolve violência doméstica. Então, aquela mulher, ela pode ficar tranquila que ela tem garantido esse direito, né? Tem uma orientação para que os juízes e o Ministério Público, eles perguntem ali naquele momento do divórcio se há situação de violência doméstica ou não, porque se tiver, naquele caso, a guarda compartilhada não é indicada. Porque o que é a guarda compartilhada? Também, muitas pessoas acham que a criança ficar uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, mas não é isso. A guarda compartilhada, a criança ela tem uma residência fixa, mas os pais ali, eles vão decidir tudo em conjunto. Isso que é a guarda compartilhada, né? Eles vão compartilhar as decisões, onde vai estudar, né? Que tipo de atividades extracurriculares vão fazer. E isso é muito difícil quando a gente está falando de uma situação de violência doméstica. E esse é o medo de muitas mulheres, ter que dividir isso com os ex-companheiros. Que foram agressores. Então, Sim. é algo justamente que essa mudança foi muito positiva nesse sentido, de trazer que, nesse caso, a guarda ela deve ser fixada unilateral, que só a genitora, no caso, que vai ter ali a guarda unilateral daquela criança, ela vai ser responsável por tomar todas as decisões, fazer ali as escolhas. Claro que resguardado o direito da criança conviver com o pai, mas ela vai ter essa autonomia e não vai ter que ficar compartilhando com o agressor essas situações. Um outro ponto que eu acho interessante da gente colocar, Brenda, que surge bastante dúvida, sabe, Ranieri, é a questão do abandono de lar, que é uma questão que não existe mais, né, no novo Código Civil de 2002, novo, já não tão novo, parece que vai ter uma mudança aí, tá em discussão lá no Congresso Nacional, mas e que aqui tem mudança. Isso, é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive as mulheres, de acreditarem que eu não posso sair do lar, porque senão vai configurar abandono de lar e eu vou perder direitos em relação à partilha. E isso não existe mais. Não existe, né, e isso também, às vezes, mulheres deixam de sair de casa por causa disso. E isso não existe. Você saindo não configura abandono de lar, você não perde nenhum direito por sair de casa, né? Então é importante a gente ressaltar isso mesmo. Isso. E o homem também. Essa questão do abandono de lar é para ambas as partes. Não existe mais essa questão no que se refere à partilha de bens. Quem sair do lar não perde nenhum direito em relação ali à partilha e o divórcio do casal. A gente está falando sobre essa questão da violência, a gente já deu o exemplo aqui, a gente sabe que a questão do feminicídio, que a gente não falou com muito, né, afinco, o feminicídio já é a ponta desse iceberg, né? E é preciso que a gente, como sociedade, né, a família dessa mulher, os amigos, estejam atentos a tudo isso que a gente está falando aqui, né? A essas situações ali que a gente já sabe que vai dar ruim. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, denunciar. Sim. Acho que a gente tem que se meter sim quando a gente está vendo a situação, né, indo o feminicídio é o último ato, né? É a questão mais grave e que também aumentou, né, dos anos para cá, principalmente ali do período de pandemia para cá, infelizmente aumentou. E a gente teve algumas leis que deixaram um pouco mais severa a pena, né? Inclusive uma qualificadora, que é uma causa de aumento de pena no Código Penal, quando ocorre ali a razão é por conta do sexo feminino, né? Então, que configura o feminicídio, então a pena ficou mais severa, só que a gente nunca espera que esse resultado ocorra. Então, é como a gente
destacou aqui, a família precisa estar muito atenta e acreditar naquela mulher. Inclusive, a palavra da vítima, ela tem especial valor probatório nesses inquéritos policiais que envolvem violência doméstica e também no processo penal que envolve violência doméstica, justamente por conta desse histórico e dessa cultura de descredibilizar a mulher. Então tem que se partir do princípio que a mulher está falando a verdade e aí sim investigar. Se não for verdade, aí ok, tem que tomar as medidas cabíveis por conta de uma denúncia falsa, mas tem que se partir da ideia e da premissa de que é verdade. E aí se investigar. E não de que aquela mulher é mentirosa, de que aquela mulher está querendo prejudicar aquele homem. Porque a gente não questiona uma vítima de furto, por exemplo. Quando ela vai na delegacia, você não vai falar que a pessoa é uma mentirosa, porque ela foi fazer um boletim de ocorrência de furto de celular. Mas quando a mulher vai lá relatar que ela foi vítima de um estupro, que ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, se tem a dúvida, e aí vem perguntas, como que a senhora estava vestida? Mas a senhora bebeu? Que são questões que não são importantes para aquele fato. Inclusive são constrangedoras. Tem que ser investigado de forma séria. Pode complementar. Eu acho que a conscientização de todos é muito importante para isso, né? Para que a gente não chegue nesse ato mais grave que é o feminicídio. Então, a conscientização de todos, da família, os amigos, para a gente sempre observar, viu uma situação de violência doméstica, denuncie no seu prédio, no seu trabalho, não se cale, né? Por isso, a gente sempre bate nessa tecla, todos têm que ter conhecimento desse assunto e ter esse entendimento para que a gente consiga essas mudanças. Agora, se eu sou um terceiro, sou amigo, sou irmão dessa vítima, a minha denúncia ela vai ter peso? Sim, eu posso denunciar? Pode denunciar? Ela tem medo de denunciar porque ela tem medo do marido, mas eu posso denunciar? Pode Qualquer pessoa pode denunciar. Um vizinho, uma vizinha pode denunciar, pode ligar no 180, pode comparecer até a delegacia de polícia. É claro que tem situações em que a gente precisa da representação da ofendida. Precisa que ela dê a declaração e a vontade explícita de ver aquela pessoa respondendo uma investigação criminal, um processo penal. Sim. Mas para denunciar que está havendo uma situação de violência, até para ocorrer um flagrante, uma prisão em flagrante, qualquer pessoa pode denunciar. E é o que a gente busca desconstruir, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, porque a gente vai estar evitando muitas vezes de acontecer um feminicídio. Exato. Pode complementar. É exatamente isso. Acho que a gente tem que sempre incentivar. Tem casos que realmente, como a Isadora falou, a vítima ela vai ter que concordar em dar sequência, né, naquele inquérito, naquela representação, mas em muitos casos não. Então a sua denúncia ela pode fazer a diferença, ela pode salvar uma vida. Olha, a gente está dando ênfase aqui também ao projeto de lei, vou repetir mais uma vez, 508 de 2024, de autoria do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que institui o Programa de Acompanhamento Psicológico, Social e Jurídico às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares. E também o projeto de lei 319 de 2024, do deputado Rômulo Fernandes, do PT, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Crédito Habitacional para vítimas de violência doméstica no Estado. Acho que entra ali aquela vítima que, né, você falou, numa situação ali onde ela não tem para ir. Que ela precisa ter uma casa para morar junto com os filhos ou até sozinha mesmo, né? Bom, a gente já está chegando no finzinho e eu gosto de fazer sempre essa pergunta e vale para as duas. O cenário daqui a 5, 10 anos, como é que você quer enxergar tudo isso, já que você trabalha ali na linha de frente e trata sobre esse assunto? Nossa, num cenário de 5 a 10 anos, o que eu desejo é que nós tenhamos cada vez menos boletins de ocorrência, né, registrados com esse tema, que a gente consiga diminuir muito a violência doméstica aqui no Brasil, que a gente consiga também, né, efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha, como a gente falou, em todos os âmbitos, né, em todas as especificidades que ela tem ali, nas questões que hoje nós vemos ainda com uma certa dificuldade de se comprovar, né, de se fazer ali cumprir a lei. Então, eu desejo, né, e vislumbro que isso vai acontecer, que a gente está caminhando para isso, para que daqui a esse tempo a gente tenha mais efetividade dessa lei, mais conscientização da população e cada vez menos violência. Com certeza, eu também faço esses votos, parabenizo aqui o Alesp em Pauta por trazer essa pauta tão importante para todo o Brasil e especialmente aqui para o nosso estado de São Paulo, que é um estado que luta bravamente nessa questão da igualdade de gênero e do combate à violência contra a mulher. Nesse cenário futuro, eu também espero que a gente diminua esses índices e que a gente tenha, sim,
a partir da escola, a partir de, como você falou, Ranieri, uma disciplina desde ali dos primeiros anos escolares e que a gente possa conversar em conjunto, porque eu acredito muito na união, que somente a gente se unindo para falar de um tema e não com essa mentalidade de disputa, de embate, é que a gente vai ver realmente as mudanças na prática. Brenda, obrigado, quero te agradecer, seja bem-vinda sempre tiver uma novidade para dividir com a gente, vem para cá, viu? Tem algum arroba, algum site que queira divulgar, fica à vontade. Eu vou deixar meu Instagram, que é o @BrendaDeMeloZ, e o nosso site, que é www.meloebarbieri.com.br. Isadora, obrigado, adorei. Obrigada, muito obrigada mesmo, Ranieri, e obrigada ao pessoal de casa que esteve aqui conosco. Queria deixar também meu Instagram, é @isadora.barbieri, Isadora com Z, e o Instagram do nosso escritório também é @meloebarbieri. Pronto, e quero agradecer a você que ficou com a gente até agora acompanhando esse programa e te lembrar que nós também estamos em multiplataforma. Se você é internauta de plantão, vai lá, segue a gente nas redes sociais e até um próximo programa.